Bom, pessoal, o intuito dessa gravaçãozinha, dessa próxima aula aqui, é a gente falar um pouquinho aí a respeito das espirais e roscas e principalmente, né, que está inserido nelas duas, o comando varredura, né? Então observem aqui, né, segundo essa imagem que eu tenho aqui na tela aqui, que é uma espécie de uma mola. É lógico, ela não tem todas as características, né, de engenharia, né, de uma mola mesmo. Tem muitos cálculos que envolve a gente fazer dentro da perfeição aí uma mola, né, mas aí tem uma respectiva representação da mola, né, que a gente faz através do espiral. Então a mola nada mais é do que uma hélice que foi feita, que foi adicionado aqui uma determinada seção, né, nesse caso aqui uma seção circular, e o comando varredura então fez o resto do trabalho, né, trazendo então aí a respectiva mola. Então o que eu vou estar primeiramente mostrando para vocês, tentando fazer de uma maneira bem didática aí, né, vou fechar essa molazinha aqui para não ficar consumindo minha memória, que eu estou com problema de memória no meu computador, né? Isso é um problema aí para quem trabalha com SolidWorks. E vamos imaginar então que eu vou fazer uma rosca M20 com o passo de 1,5, né? Então, se a rosca ela é uma rosca M20, significa então que ela é uma rosca métrica com o passo de 1,5, né? Uma rosca métrica de diâmetro 20 com o passo de 1,5. Então, através de um esboço, eu fiz um círculo aqui de diâmetro 20 e coloquei aqui um comprimento, né, de 100 milímetros, só para a gente ganhar tempo aí no nosso videozinho, né? Então, primeiro passo, visto que eu vou fazer uma rosca métrica de diâmetro 20, é desenhar um círculo e um cilindro que tenham um diâmetro de 20, né? Vindo no segundo momento agora, a especificação a respeito do passo, que a gente vai ter que criar a hélice, ok? Então, como que eu vou fazer isso? No primeiro momento, eu preciso criar uma linha em duas dimensões, né? Para que a gente possa, a partir dela, criar a nossa hélice. Então, como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou clicar aqui na face do nosso cilindro, ok? Vou navegar pelo ambiente novamente de esboço, né? Ó, como se ali então eu fosse fazer um esboço. Vou clicar na aresta que eu quero tomar como referência, nesse caso a aresta do cilindro, e vou clicar aqui no botão converter entidades, né? Então o que que esse comando ele vai fazer, né? Ele tem a intenção então, dizendo que a minha memória está com problema, né? Sim. Então, notem que foi criado na face do meu cilindro, ele até ficou com uma cor mais escura, em negrito, foi criado que uma entidade de um esboço 2D naquele cilindro, né, que foi feito através aqui do converter entidades. Então, mais uma vez, o que eu fiz? Selecionei a face do cilindro, cliquei em esboço, cliquei na aresta do cilindro e cliquei em converter entidades. Então, notem aí que nesse momento eu tenho ali um esboço 2D. Então, a partir desse esboço 2D, eu posso, através da guia Recursos, então, criar o meu espiral. Então, eu vou lá na guia Recursos, em curvas, né? Vocês vão ver que vai estar disponível lá, né? Linha de divisão e hélice espiral. Então, vou clicar em hélice espiral. E imediatamente o que vai acontecer? Ele vai assumir, né, que nós vamos desenhar uma hélice a partir daquela aresta, ok? Então, nesse videozinho de introdução, eu vou apenas mostrar para vocês como que a gente faz, né? Vocês notem que não é uma coisa muito difícil. E depois eu vou abordar os vários, no segundo vídeo eu vou abordar os vários itens, né? A respeito de quando é que eu vou selecionar cada situação. Então, nesse momento, né, do meu lado esquerdo aqui foi aberto, né, a abinha de hélice espiral, que nesse caso, nesse primeiro momento, eu vou estar selecionando a altura e o passo em questão. Então, o que, que na verdade está representando aqui a altura? A altura está representando o comprimento da rosca e o passo, a distância que vai ter entre um filete e outro filete.
Se eu tivesse, por exemplo, selecionando a opção passo e revolução, eu teria que colocar a distância de um filete para o outro filete e o número de revoluções que ela vai ter. Ou, no caso de uma rosca que não é uma rosca métrica, no caso uma rosca inglesa, uma rosca em polegada, eu poderia selecionar, por exemplo, a opção altura e revolução, né? Que diz respeito que é o tamanho da rosca e o número de revoluções, visto que a rosca em polegada ela é contada por fios por polegada. Então, ele não tem o valor do passo. E no caso, o último caso ali, o espiral. Então, para esse caso em específico, no segundo videozinho eu vou estar abordando cada uma das situações, eu vou selecionar altura e passo. O passo ele vai ser um passo constante, porque a rosca ela é padrão para todos os filetes. Vou selecionar uma altura de 50 milímetros, que é a minha parte roscada, o passo de 1,5 e uma coisa importante, o ângulo inicial. O que é o ângulo inicial? O ângulo inicial é aonde a rosca ela vai começar. Então, visto que eu vou ter que desenhar uma seção na ponta dessa hélice, é importante sempre eu me lembrar de colocar aqui um ângulo inicial 0, para que eu possa estar pegando o plano que passa no meio da peça como referência e colocar essa seção no centro ou na ponta dessa hélice, ok? Caso você queira inverter a direção, né, ó, é só clicar na opção inverter direção, mas no nosso caso aqui eu quero que a rosca ela fique para dentro da peça cilíndrica mesmo. Então observe aí que a nossa hélice, né, ó, quando eu clicar aqui no confirmar, confirmando todas essas informações, a nossa hélice ela vai estar feita, ok? Vindo agora, né, ó, se a gente observar o cilindro, a gente vai ver que a hélice ela está pronta, certo? Ó. Só que por que nós colocamos aquele ângulo inicial 0? Para que agora, ao eu passar os planos, visualizando onde estão os planos da peça, né, ó, eu possa localizar a ponta da hélice que está aqui, ó, onde eu estou posicionando o meu mouse aqui, onde começa a ponta da hélice. Então, para esse caso, eu vou selecionar o meu plano superior, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, plano superior. Vou colocar aqui vista superior, né? Que é o plano onde está começando a ponta da hélice, para que eu tenha aqui ó, o início da rosca, senão eu perco a minha referência, ok? Visto que eu vou estar desenhando uma rosca métrica de 20 com o passo de 1,5, eu vou designar, né, para a gente entender melhor, que essa rosca vai ser uma rosca triangular, ok? Então, nesse caso, visto que eu já estou com o plano superior selecionado, vou clicar em esboço, esboço novamente, e vou desenhar na ponta dessa espiral, eu vou desenhar aqui um triângulo. Observem aqui, ó. Vou desenhar aqui um triângulo, tendo como ponto inicial a ponta da hélice, certo? Vou deixar ele aqui reto, ok? Mas, nesse caso, eu já poderia colocar o ângulo da hélice também, né? Num caso, como eu disse para vocês, muito específico, tá? Então, nós estamos vendo nesse vídeo como que a gente faz o comando. Mas é lógico que se eu for fazer uma rosca dentro dos padrões de engenharia, uma rosca padronizada, eu tenho que me atentar a alguns detalhes. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, né? O que seriam esses detalhes? Olha quantos detalhes nós teríamos que observar, né? Então eu teria que calcular aqui qual que é o diâmetro menor da rosca, né? Eu teria que visualizar qual que é o ângulo, se é uma rosca métrica, ela tem que ter 60 graus, né? A folga, que é 0,045 vezes o passo da rosca, né, para mim calcular a folga. Eu teria que calcular a altura do filete também. Teria que fazer vários cálculos que estão sendo representados nessa imagem, né? Conforme falei para vocês, no videozinho 2 nós vamos abordar na íntegra todos esses itens, ok? É só a gente fazer os cálculos, pegar esses cálculos, transportar para o nosso desenho e aplicar esse comando que a gente está vendo no nosso videozinho 1, ok? Então, como via de regra, visto que eu estou fazendo uma rosca, eu vou fazer uma coisa aproximada, né? Eu vou fazer uma seguinte especificação aqui, como se eu estivesse pegando a altura da rosca 0,69 vezes o passo, ok? Então, 0,69 vezes o passo vai dar em torno aí de 1,03, né? Então, eu vou estar cotando aqui o meu triângulo,
do centro dele, que é onde a rosca está pegando, até a ponta dele, visto que eu estou fazendo uma profundidade, uma cavidade. Não estou colocando aqui em causa, tá, pessoal? A folga, o ângulo da hélice, né? A profundidade exata que se daria através do diâmetro médio. Então eu não estou levando em consideração esses detalhes, tá? Estou apenas explicando o comando. Então, se a rosca é uma rosca triangular, desenhe um triângulo. Se a rosca fosse uma rosca quadrada, desenharia um quadrado. Rosca redonda, um círculo, e assim sucessivamente. Rosca trapezoidal, rosca dente de serra, e assim sucessivamente. Então vocês podem observar que nesse momento aqui, ó, vou virar aqui o desenho para que vocês tenham uma percepção melhor. Embora, como eu falei, estou com esse grave problema de memória aí, né? É um problema para o computador isso aqui, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se ele dá uma melhorada. Ó, observem, né? E é isso que eu quero salientar nesse vídeo, que o triângulo que eu acabei de desenhar, ele está pegando na ponta da rosca, certo? Então esse é o nosso objetivo, ó, triângulo pegando na ponta do nosso espiral, para que eu possa aplicar agora o comando que vai cortar esse meu cilindro. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Deixa eu colocar aqui na posição, né? Eu sempre gosto de trabalhar de uma maneira que a gente consiga visualizar bem. E agora eu vou navegar para a guia Recursos, vou navegar para o item Corte por Varredura, vou clicar aqui, ó, Corte por Varredura. Observe que ele me pergunta aqui, né? Quem eu quero tomar como perfil, então nesse caso eu vou selecionar o triângulo, e quem que eu quero tomar como caminho. Então o caminho vai ser a minha espiral, certo? Ó, cliquei no espiral. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse triângulo, vai fazer uma varredura em torno do meu cilindro, né? Só que vai fazer uma varredura cortando. Então, ó, vou clicar aqui no confirmar. Ele demora um pouquinho para renderizar, né? Ó. E a rosca ela está formada. Observe que o meu espiral ele está atrapalhando um pouco o desenho, então eu vou vir aqui no espiral e vou colocar para ocultar o espiral para que a gente possa visualizar a rosca, né? Ó, feita de uma maneira melhor. Olha que legal, né? Lembrando, tá, pessoal, que é só o comando que a gente está aprendendo, né? Então tá feito aí a nossa rosca. Agora, depois no nosso segundo videozinho a gente vai entrar aqui, né, na folga, na crista, né, e nos pequenos detalhes, vamos dizer assim. É porque é um pouquinho mais demorado, mas o fim, né, ele justifica o meio. Então o comando ele é feito dessa maneira. Da mesma forma, para a gente ganhar tempo, né, a gente poderia, por exemplo, aqui através do comando de recursos, a partir do SolidWorks numa determinada versão, ele já tem o comando de rosca também, né? Então vou fazer aqui do outro lado aqui, né? Vou colocar aqui para vocês verem, eu vou navegar aqui para a guia inserir, tá? No grupo recursos, eu vou localizar aqui um comando agora, que faz a rosca. Então eu ganho muito mais tempo agora, não preciso ficar atentando a esses detalhes, né? Porque já existe agora um comando. Olha lá que maravilha, né? É o comando de rosca. Então ele já tem todas as características, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a aresta do cilindro, que agora eu vou fazer aqui desse lado. Ele já vai identificar o local da rosca, né? Deixa ele estar processando. Né? Olha lá, ele já identificou a aresta. Agora eu vou colocar as características da rosca, né? Ó. Então não vai ser uma rosca. Vamos fazer aqui uma rosca cega e vamos colocar ali, visto que o cilindro tem 100 milímetros de comprimento, para não chegar até o outro, eu vou colocar apenas 30 milímetros, tá? Ó. Então é a distância do espiral, já calculado agora pelo SolidWorks, tá? Ó. Muito menos trabalho, né? Vou selecionar o tipo de rosca que vou fazer. Então vou vir aqui em especificação, né? Eu tenho ali o inch, que são as roscas em polegada. Eu tenho as roscas métricas também, né? Então vou selecionar ali, por exemplo, ó, rosca métrica de
ele já vai me dar alguns respectivos tamanhos. Vou ver se esses tamanhos correspondem ao tipo de desenho que eu vou estar fazendo, né? Então, vou localizar aqui o tamanho, ó, né? Como eu falei para você, o meu está um pouquinho lento aí, o computador, por causa do processador. Então, se é uma rosca M20, eu vou selecionar aqui, ó, M20 passo de 1,5. Ele já entendeu como é que vai ser feita essa rosca M20, passo de 1,5. E agora eu digo para ele se eu quero cortar ou se eu quero extrudar, né? O método da rosca. Então, ó, cortar ou extrudar, né? E o ângulo, caso eu quisesse colocar algum ângulo ou algum perfil, mas aparentemente tenho tudo que eu preciso ali. E eu vou dar um confirmar aqui, só para vocês verem aí, beleza? Muito mais simples, muito mais prático e também assim muito mais preciso, dependendo, né? Eu não preciso me preocupar com aquela evolução lá do desenho 2D. Olha lá. Então olhe agora com a diferença. Agora ela já providenciou a folga da rosca, né? A crista do filete. Então observem que entre uma rosca e outra, né? Houveram algumas diferenças aí. Essa aqui ela já aplica na íntegra de acordo com a rosca que a gente selecionou. Então muito mais fácil, bem simples de fazer, ok? Então para que o vídeo não fique muito longo, porque a minha intenção nesse vídeo é abordar o recurso de varredura, né? Eu selecionei aqui alguns outros itens que eu acredito que vão nos auxiliar nessa questão aí do que nós estamos falando. Então eu separei aqui uma pecinha para a gente tomar como referência, só para a gente ver que não somente em roscas, né, mas a gente pode aplicar esse comando varredura em outras situações também. Então notem aqui que eu desenhei uma peça, né, retangular, está simbolizada pela cor azul, né? E aqui eu fiz o que? Um desenho de um círculo e apliquei a varredura em torno dele aqui para que ele fizesse esse perfil aqui. Então eu vou estar abrindo aqui só para vocês verem, para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo. Olha lá o que o recurso varredura ele fez, né? Eu desenhei numa determinada face, ó, eu desenhei um círculo e coloquei, né, expresso aqui pelo esboço 3, e coloquei para ele percorrer o caminho que é a aresta da peça. Então ele formou aí esse vínculo, né? Ele criou essa borda em torno da peça, que nesse caso eu fiz uma borda circular, né? Mas num outro exemplo aqui, né? Deixa eu clicar aqui em não salvar. Aqui num outro exemplo que eu selecionei para vocês também, e para a gente finalizar esse videozinho, para que ele não fique tão longo, esse perfil ele não precisa ser triangular só ou circular, ele pode ter outras formas também, como nesse caso, um perfil quadrado, né? Mas notem que nesse perfil quadrado houve uma determinada torção, que é o que o recurso varredura também nos permite, tá? Então eu vou abrir aqui o recurso para que vocês possam ver, ok? Então olha lá, mesma coisa, eu selecionei o esboço, que nesse caso foi um quadrado, ó. Selecionei o caminho em torno da figura para que ele percorresse, mas aqui em opções eu coloquei aqui, por exemplo, ó, torção do perfil, aqui em opções, ó, quando a gente abre. Então ele está seguindo o caminho, né? Ó, eu vou colocar nenhum, só para vocês verem como ficaria caso eu tivesse a opção nenhum. Então ele faria o que? Uma varredura em torno do objeto utilizando uma seção quadrada. Olha lá, que legal. Mas eu posso, nesse comando varredura, fazer uma torção, né? Como se eu estivesse desenhando, por exemplo, um cabo de aço. Há essa possibilidade de eu fazer, né? Então, como que eu faço isso? Quando eu estiver aplicando o recurso de varredura, eu vou selecionar na opção torção do perfil, eu vou colocar aqui, ó, eu posso especificar o valor de torção. Olha o que ele vai fazer. Ele pega aquele quadrado e ele dá uma torcida, né? Por isso que chama-se ali torção. E eu posso fazer essa torção a 180, a 190, eu posso calcular aí o ângulo dessa torção. Legal, pessoal? Então espero que tenha dado para vocês terem uma visão a respeito. E aí segue-se o nosso segundo videozinho, onde a gente vai estar falando especificamente a respeito da rosca, ok? Então espero que vocês tenham entendido como que funciona o recurso de varredura, o recurso de corte por varredura e também o comando de rosca. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo então.